Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, o Deus que não dorme e nem tosqueneja, o Deus que está atento às nossas orações a todo momento. Temos duas grandes funções nesta terra sob a autoridade do nome do Senhor, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. O cristão que anda na presença de Deus, que está avivado pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele tem o anseio, o desejo, sabe da urgência e da necessidade de buscar ao Senhor, de sempre buscar ao Senhor, de constantemente estar se aproximando de Deus através de suas ações e atitudes que o tornam um nobre nesta vida, como um sacerdócio, como alguém escolhido e um arauto de Deus para ser testemunha de Jesus Cristo. Mas na nossa vida cristã, de prática, de oração e de busca por Deus e de busca do conhecimento de Deus e da palavra de Deus, qual seria a importância de fazermos orações no horário da madrugada? Existe alguma diferença em orar de madrugada e orar em outros horários? Neste vídeo nós buscaremos os textos bíblicos e as características de pessoas que acordaram de madrugada para Deus, para uma ação, acordaram de madrugada para buscar a presença de Deus, para conhecer mais a Deus e entraram na madrugada a fim de se aproximar mais do Senhor. Qual o objetivo? Por que isso acontece? E ao mesmo tempo que nós passamos a conhecer de forma bíblica, nós também tiramos todo o misticismo dessa questão da madrugada, em relação a não tocar na onipotência de Deus, como se Deus nos ouvisse melhor na madrugada, ou como se esse horário fosse um horário de mais sensibilidade da divindade. Devemos exaltar a Deus, Ele é o soberano Senhor, e para Ele não existe impedimento. Existem algumas características de o porquê nas Sagradas Escrituras grandes personagens acordaram na madrugada para buscar ao Senhor. Inclusive, o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo passava a noite em oração e na madrugada buscava ao Senhor. Existem algumas palavras-chave sobre a questão bíblica de orar de madrugada. E as palavras são anseio, desejo, urgência e necessidade. Baseando-me nessas 4 palavras extraídas dos textos bíblicos estudados, essas são as palavras que levam pessoas não apenas a acordar em um determinado horário, mas a desejar tanto a Deus, anseiar tanto pela presença de Deus, que dorme buscando a Deus e quando acorda, acorda para buscar ao Senhor. Para isso, nós temos que entender um princípio da nossa vida com Deus, que é o princípio de sacrifício em entregar a Deus a nossa vida. Por isso, a prova de que a nossa vida é um sacrifício para Deus é que aquilo que é necessário para nós vivermos nesta vida, nós entregamos uma porção a Deus. Como, por exemplo, quando damos esmolas, quando tiramos do bolso alguma quantia e damos esmola a uma pessoa, nós estamos dizendo que eu estou tirando do meu bolso aquilo que é necessário para a minha subsistência, estou sacrificando a Deus, dando esmolas a alguém ou dando oferta ou dízimo na casa do Senhor. A segunda coisa é um jejum. Quando você jejua em sacrifício para se aproximar mais de Deus e para ter moderação em sua vontade e desejos, nós estamos dizendo, a comida é necessário para a minha subsistência, mas eu estou entregando a Deus aquilo que é necessário. E a minha porção, como diz o salmista, a minha porção se torna o Senhor. Da mesma maneira também é a questão do sono. O sono é necessário para a nossa subsistência. Quem não dorme bem também não tem uma saúde boa. Então, quando nós deixamos de lado algumas horas do nosso sono para buscar a Deus, nós estamos dizendo, eu estou deixando de lado o meu descanso, porque Tu és o meu descanso. Eu sinto a necessidade mais de Ti. Veja o que Jeremias, em Lamentações 2, 18 e 19, falou sobre isso. O coração deles clamou ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. De dia e de noite, não te deis descanso, nem pare as meninas dos teus olhos. Ele está dizendo, não durma.
Levanta-te, clama de noite, no princípio das vigílias. Derrama o teu coração com águas diante da face do Senhor. Levanta as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada das tuas ruas. Jeremias está dizendo para Israel que está cercado por Nabucodonosor para se arrepender e voltar com lágrimas para Deus. E a prova de que está arrependido é: não durma, não descanse, não cesse de pedir a Deus perdão pela desgraça em que vocês foram atingidos, para que Deus tenha misericórdia e sare vocês. Então, orar de madrugada mostra que há uma urgência e um verdadeiro coração que está disposto a buscar a Deus. E essa é uma primeira característica que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras. Seria a urgência de uma resposta, a necessidade por estar em uma situação constrangedora, e o orar de madrugada simplesmente está dizendo: eu não vou descansar enquanto não tiver a resposta de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus e a misericórdia de Deus. Veja o que o salmista do Salmo 119, versos 57 e 62, ele diz sobre isso: o Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. O que o salmista está dizendo é que, diferente dos ímpios, eu desejo conhecer ao Senhor para que eu possa temer ao Senhor e ser fiel ao Senhor e guardar os teus justos juízos. Porque os ímpios não se preocupam com a palavra de Deus e com os justos juízos. Então ele está dizendo: eu me levantarei para buscar ao Senhor. É o desejo, a necessidade em que o salmista tem de conhecer a Deus, temê-lo. Tanto é que no mesmo salmo, nos versos 147 e 148, o salmista diz: antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Aqui ele está vendo a necessidade da missão. A necessidade de ele precisa conhecer a palavra de Deus para expor justos juízos. E muitos textos da Bíblia Sagrada falam sobre isso. Veja o que Isaías, no capítulo 26 e o versículo 9, ele diz: com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu vou ser aquele que vou trazer a tua palavra para os moradores da terra, para que haja justiça. Então ele está entendendo que há uma necessidade dele buscar a Deus mais. Existe uma necessidade. E nós não podemos perder tempo. A ideia é essa. Eu não posso perder tempo. Eu preciso investir o meu tempo naquilo que Deus me chamou. Ou seja, o chamado está consumindo a alma dele. Não consumindo de destruição. Está consumindo porque está inquietando pela necessidade que há de expor a justiça de Deus para aqueles que precisam ouvir. Por isso que ele tanto acorda, e esse acordar é no sentido também de permanecer sem dormir. Ou permanece sem dormir, ou dorme e acorda, para aproveitar as oportunidades e buscar mais a Deus e aprender mais de Deus. É como o salmista diz: antecipei-me, ou seja, projetou a necessidade futura, então ele se antecipa e está dizendo: eu vou me preparar. Quando nós estamos ansiosos para estar com alguém, ansiosos porque sabemos que pela manhã iremos sair, iremos viajar, ou às vezes alguém vai para uma cirurgia, para uma clínica, vai resolver algo importante na sua vida. Essa tal pessoa, mesmo sem despertador, ela acorda até um pouco mais cedo, porque ela está na expectativa, está com anseio da urgência daquilo que deve ser feito. Então aquele que percebe a necessidade, primeiro, da sua vida espiritual para buscar Deus, essa pessoa será dedicada em buscar a Deus. Por isso que frases como é tempo de buscar ao Senhor não devem ser frases que nós devemos usar, porque buscar a Deus é a nossa subsistência. Deus, ele é a nossa porção. Buscar a Deus é algo constante na nossa vida. E buscamos a Deus não apenas falando com Deus, mas as nossas ações nobres, como sal da terra e luz do mundo, nos faz se aproximar mais de Deus. Uma vida sacrificial, um culto racional
que olha a necessidade do próximo, nos faz se aproximar de Deus. Então a nossa vida é para Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, a primeira coisa, aquele que anseia estar com alguém. Então quem anseia estar com Deus, logo vai tanto acordar pela manhã, como ficar sem dormir no horário de dormir, ou acordar em meio à madrugada, mas ele aproveitará todas as oportunidades para buscar a Deus. Quem tem desejo de buscar a Deus, dorme pensando em Deus, meditando em Deus, e quando acorda, as primeiras coisas que estão no pensamento é Deus. É a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a gratidão e o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Veja que o salmista do Salmo 63, ele diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne, ou seja, pessoa, eu, te desejo muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. No verso de número 6 ele diz: Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Veja que a mente do salmista está ligada em Deus, por meio do temor. Então ele respeita a Deus. E em todo momento ele deseja contemplar a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Se busca a Deus de madrugada, também por uma urgência de uma resposta. Por exemplo, quando Deus deixou claro para o profeta Samuel que Saul havia sido rejeitado, Samuel se entristeceu muito e passou a noite toda buscando a Deus. Quando Davi, que cometeu o adultério com Batseba, percebeu que o filho que ele teve com ela estava para morrer, moribundo, Davi passou a noite toda jejuando e orando e buscando a Deus. Então o desejo desses homens de Deus era que a situação fosse revertida e que Deus desse uma resposta. Deus fala com Jeremias sobre Israel em sua rebeldia e diz que de madrugada, na angústia, eles me buscarão. Ou seja, quando a coisa apertar, eles perceberão que há uma necessidade de Deus na vida deles e eles vão buscar. Por isso, quando alguém abre a sua boca e diz: Eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu não tenho muito tempo para orar e nem meditar na palavra de Deus, isso não existe. A mente dessa pessoa talvez tenha sido enganada pela sua própria vida, pela correria de sua vida. Buscar a Deus é algo constante na nossa própria ação, até de respirar. Trabalhamos buscando a Deus, estamos no trânsito buscando a Deus, em comunhão com a família, no lazer. Então buscar a Deus é a vida conectada com o Senhor. E essas pessoas que estavam sempre com Deus, estavam desejando sempre estar na presença de Deus, buscando ao Senhor. O salmista do Salmo 88, dos versos 10 ao 13, ele considerou que aqueles que morrem, aqueles que estão em trevas, eles não veem maravilha de Deus. Por isso, eu vou clamar ao Senhor. E de madrugada eu vou orar ao Senhor, para que eu vivo veja as maravilhas do Senhor. No capítulo 8 do livro de Jó, o amigo de Jó, Bildade, dos versículos 5 ao 7, dá um conselho a Jó. Ele diz: Jó, se tu de madrugada buscar o Senhor e pedir misericórdia, Ele vai atender você e vai mudar esse quadro. A tua situação vai ser restaurada. Ou seja, os amigos de Jó entendiam que Jó tinha uma falha e que ele precisava agora, com mais intensidade, buscar a Deus para que Deus o perdoasse. Na região dos tempos bíblicos, os homens de Deus, quando iam empreender uma viagem, sempre acordavam de madrugada. Quando Deus chamou Abraão em Gênesis 22 para sacrificar o seu filho Isaque, ele acordou de madrugada para sair em viagem, para não andar naquele sol do meio-dia. Mas para nós caminharmos e finalizarmos este vídeo, considerando que buscar a Deus de madrugada fala de desejo pela presença de Deus, de querer mais e mais de Deus, pela necessidade, pela urgência e pelo anseio mais das maravilhas de Deus, das revelações de Deus. Mas uma coisa especial, na vida de Cristo Jesus, o nosso maior exemplo, em Marcos 1,35 e em Lucas 6,12, Jesus passa a noite toda orando, sempre no contexto de missão. Jesus estava aqui na terra para cumprir a missão do Messias. E antes de escolher os 12, Jesus passou a noite toda orando. Quando os 12 precisavam de ajuda na tempestade no mar da Galileia,
Jesus veio lá na última vigília porque estava a noite toda orando. Jesus nos dando o exemplo e dando o exemplo para os seus discípulos. Vocês foram escolhidos para a missão. Por isso, é preciso estar em oração. Diferente do que muitas pessoas pensam sobre oração seria apenas quando eu preciso de alguma coisa. Não apenas isso. Esses homens estão mostrando todo o tempo a urgência e o desejo. Mas antes de precisar de alguma coisa, nós desejamos e necessitamos de Deus. Necessitamos da presença de Deus, da comunhão com Deus, da comunicação com Deus. E se temos uns chamados, e se Deus nos chamou para ser sacerdotes, para ser atalaia, profeta de Deus, pregador do Senhor, nós precisamos de mais entendimento da sua palavra, e aí entra o salmista do Salmo 119, que ele desejou e foi buscar a palavra de Deus de madrugada, e a intensidade que nós precisamos ter na missão. A missão foi nos dada, e há uma responsabilidade desta missão. Por isso precisamos buscar pelos outros, nos dedicar pelos outros, fazer algo pela vida dos outros através da poderosa palavra de Deus. Ou seja, ter mais de Deus para cumprir a missão. Nos encher do Espírito Santo de Deus. Nos encher da palavra de Deus. Não há misticismo em orar de madrugada. Não existe a hora melhor, nem o lugar melhor. Se você estiver na profundeza do mar, dentro de uma baleia, como foi Jonas, Deus ouve a oração. Em qualquer lugar que o ser humano esteja, no vale da sombra da morte, na porta do inferno, ele pode clamar a Deus e Deus ouve as orações. É apenas uma questão sacrificial de buscar mais a Deus, desejar e agir em conhecer mais ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a fim de cumprir a missão que nós temos nesta vida, que é conhecê-lo e torná-lo conhecido. É a vertical, conhecê-lo, e a horizontal, torná-lo conhecido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Talvez alguém tenha sentido falta de Provérbios 8:17 dentro deste assunto, mas Provérbios 8:17 vai ser tema para um vídeo em especial, porque você verá que há uma interpretação diferenciada e você vai ver uma surpresa dentro desse texto. Então convido você para se inscrever no canal Bíblia de Fato, continuar recebendo os nossos vídeos e nós juntos avançarmos buscando a Deus e crescermos juntos na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida grandemente e até a próxima, em nome de Jesus.